Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero de certa forma ajudar vocês que querem fazer uma alvenaria e de repente aí na sua região o pedreiro tá caro. Aqui tá R$ 150, mas mesmo assim os mais ruins, que os bons mesmo você tem que agendar e aí é mais caro. Então eu resolvi pegar na sua mão para ajudar você a fazer esse vídeo, essa parede, perdão. Ou seja, meu filho, ele não entende nada disso aqui, né? Ele sempre estuda, ele fica o dia todo na escola integrada. E eu pensei, vou colocar o meu filho para fazer uma paredinha fácil aqui. Porque aí, dessa forma, pessoal, eu consigo entender quais são as dificuldades que as pessoas que nos assistem têm. De repente, você quer fazer uma paredinha de uma varanda, você quer começar um banheiro. É claro que cada parede, cada cômodo tem suas peculiaridades, né? Cada parede tem suas diferenças. Aqui é uma parede muito simples, a paredinha de uma varanda. Mas já é o começo. Você não pode começar, acredito eu, né, fazendo uma parede de um banheiro, levantando um quarto, uma casa, a não ser que tenha alguém para te auxiliar. Aí sim você pode. Preste atenção que ali no começo eu medi o espaço da entrada, ou seja, qualquer coisa você volta o vídeo. Eu vi qual o espaço que a gente precisa ali, eu vi aqui com a minha esposa, qual o espaço que a gente precisa ali para passar. E o restante é onde eu ia fazer a parede. O restante que sobrou, o que eu fiz? Eu medi um por um tijolo no chão. Eu poderia medir com a trena, mas para simplificar para você, eu medi com o tijolo. Viu como é que eu fiz? Eu coloquei um tijolo, um por um perto do outro, e risquei no chão. Você pode riscar com um pedaço de tijolo, com um lápis, com qualquer coisa que você tiver, com um prego, com a própria colher, você risca no chão. Aquilo ali é as medidas do tijolo inteiro. Como eu medi um por um perto do outro, o que sobrou lá no final, onde a gente vai começar, porque a minha medida está marcada, a passagem da nossa passagem ali, do corredor, está marcado. E aí o que sobrou é onde vai ser a parede. O que sobrou é onde está aquele tijolo deitado no chão. E dali para cá é a parede. Então, deu um pedaço. Esse pedaço foi mostrado quando eu medi, um por um tijolo. É isso que você deve fazer quando você for construir uma parede. Porque se você começar com inteiro, ou com metade no começo, como alguns começam, com um pedaço, depois um inteiro, vai dar um pedaço, vai dar uma falha no meio da parede. Então, o certo é você medir um por um. Ou para quem já tem prática. Eu não estou fazendo esse vídeo para profissional. Estou fazendo para pessoas que querem simplicidade, querem aprender. Pessoas que não têm condições de pagar um pedreiro e o material às vezes não é tão caro, né? O tijolo não é tão caro, a areia, o cimento não é tão caro, não tá barato, mas também não é aquele absurdo. O pior mesmo é a mão de obra. Então eu vou te ensinar da forma bem prática. Você fica aí porque tem muitas dicas. Você trabalhar no canto aqui. E se você precisar, volta o vídeo. Eu marco a parede um por um do tijolo no chão, fazendo risco com a colher. E aí, o que deu ali no final, que é ali onde o tijolo está deitado, que é o começo, é o final, tanto faz, deu um pedaço, mas nem deu metade do tijolo, deu um pedaço maior. Deu 18 centímetros. Então eu vou começar com ele, porque eu sei que lá no final vai dar um inteiro. Não tem erro. Depois da primeira, a segunda para cima, para mim, se torna mais fácil, porque eu sei que é um no meio do outro, né, para dar amarração. Só no começo, você tem que caprichar no começo. Minha dica, e vai ter várias, faz devagar. Não tem pressa. Como é que vai ser o tipo? Gente, aqui hoje, não literalmente, mas de certa forma, eu vou pegar na sua mão para ajudar você a fazer essa parede. Você vai conseguir construir a sua alvenaria, você vai conseguir construir a sua parede. De repente você vai fazer uma casa e você fala assim, pedreiro, eu quero ajudar. Você vai trabalhar para mim a dia aí, mas você vai me ensinar. Eu vou levantar umas paredes ali.
você vai ter 2 pedreiros, ele e você na sua casa. E sem contar que isso aqui ajuda demais. Meu filho nunca mexeu com isso aqui, hoje ele mexeu. E ele deu pra ver que ele ficou assim muito alegre, né, contente ali, porque é bom você aprender alguma coisa, é bom você aprender coisas novas, quando você amplia o seu espaço de aprendizado, isso é de uma eficiência, isso te traz alegria para pessoa que às vezes está até depressivo, pessoas que estão sem ânimo para fazer qualquer coisa. Isso aqui ajuda demais, o tempo passa sem você nem vê. Pra gente que já está acostumado todo dia, tem que fazer de qualquer jeito, eu gosto particularmente. Mas a gente nem vê isso, mas o tempo passa e né, é muito bom mesmo. Essa massa tiver mais uma. Então, eu comecei com um pedaço lá de 18 centímetros, por quê? Porque o próprio tijolo, as riscas no chão, me indicou que era aquele pedaço lá que eu precisava colocar. Então não vai ter erro. A parede pode ter 10 metros. Se você medir um tijolo por um, né, a massa aqui vai ser bem fininha. Eu não gosto de colocar muita massa na face do tijolo, não. Porque gasta muito, não precisa. A gente já faz alvenaria sem massa nenhuma na face do tijolo, não tem problema. Mas para quem está começando é bom colocar, porque você já começa de um jeito tradicional, né? E quando você for precisar colocar, você já sabe. Porque sem a massa é mais fácil. Mas essa bolha no meio indica o nível. O primeiro pedaço e esse primeiro aqui que está junto com ele, que precisa pôr para segurar ele, nós vamos colocar a linha, eu uso esse nível. O restante não precisa, você vai entender por quê. Como eu já disse, eu não estou fazendo esse vídeo para nenhum profissional. Estou fazendo para pessoas que querem aprender e que precisam, não têm condições de pagar um pedreiro aí, 1 mês, 2 meses de salário aí de pedreiro a dia aí na sua casa. O primeiro, pessoal, eu uso o nível de mão. Por que eu estou usando nível de mão? Por que você não está usando o prumo? O prumo é mais difícil, até para me mostrar para você aqui, é um pouco mais difícil. Eu estou usando o nível porque é a mesma coisa, ele é mais eficiente. Mas ele é a mesma coisa. O prumo, você consegue prumar uma parede grande do tijolo lá de cima até o último embaixo, se for necessário. Mas nosso caso aqui não é esse caso. Vamos fazer uma parede pequena, nós estamos começando a parede. E o nível você consegue colocar prumo no tijolo da mesma forma. Qual que é a minha dica? Você tem que nivelar, eu vou mostrar aqui agora de novo. Aí, ó. Aqui no caso, na horizontal e na vertical. Se coloca ele na horizontal, a bolinha ali, ó, tem que estar no meio. Tem 2 linhas nas laterais e a bolinha tem que estar no meio, é só isso. Você coloca a massa ali. Se a bolinha não estiver no meio, você bate do lado onde o nível precisa descer, certo? Você confere ali, põe a mão, vê como é que a bolinha mexe, para onde que ela mexe. Você bate no tijolo. A minha dica é que você coloque a massa, uniforme, vai ser melhor para você. Se você colocar a massa uniforme no tijolo, ou seja, sem muita ondulação, sem muita diferença de altura de um lado para o outro, o seu tijolo vai... Aqui eu estou mostrando as laterais, ela tem que ficar certinha, tá vendo? A colher te mostra isso. Não precisa ter pressa. Quando você aprender, isso aqui para você vai ser... Você vai falar assim, nó, mas é muito fácil isso aqui. Como que eu não sabia isso aqui? Como que eu demorei a aprender ou qualquer coisa parecida? Eu mostrei com a colher. Aqui eu coloco também o tijolo. Se você tiver dificuldade com a régua, você pode pôr a régua. Mas aqui está muito pequeno ainda, a parede está muito baixa. Eu coloco o tijolo. O tijolo mostra se os tijolos tá tudo certo. Todos os tijolos de cima e embaixo aí tem que encostar nesse tijolo em pé. Se eles encostarem como estão ali, observa no detalhe, é porque o seu tijolo está subindo certo. Você já colocou o nível em cima, colocou na vertical, na horizontal, né? Virou de um lado para o outro. A bolha do nível ficou no meio do nível, é porque o seu tijolo está aprumado. O prumo também é nível. O prumo é um pouco mais específico para paredes grandes, quando você está fazendo. É outra coisa. Aqui não precisa prumo.
Aqui o nível funciona. Ele faz o mesmo trabalho do Prumo. Então estou mostrando para vocês porque é mais fácil, é mais prático, é mais rápido. Eu não estou procurando rapidez, mas estou procurando eficiência. Ali, veja que perto da nossa parede ali, feito madeira, ali tem um degrauzinho, um detalhe ali. Então eu tive que tirar no tijolo, para o tijolo entrar ali, né? Eu não vou quebrar o concreto. Prefiro quebrar o tijolo. O que eu fiz? Encostei ele lá, risquei, medi, ou então medi na trena, quanto que dá o concreto, e aí medi no tijolo, quanto que eu tenho que tirar no tijolo. Ou seja, o tijolo vai encaixar ali naquele concreto perfeitamente, como se fosse feito para ali. Medi o tamanho, medi a altura. Aí eu vi que eu tinha que cortar 2 gomos. Esse corte aqui é um pouco difícil. Mas observa, você precisa aprender a cortar o tijolo. Gente, não pule o vídeo. Você que realmente precisa, quer. Ah, eu tenho uma paredinha aqui para fazer. Eu tenho um muro aqui para fazer. Tanto faz. Observa. Se vocês quiserem, ah não, essa paredinha para mim não me ajudou muito. Eu quero aprender a fazer a parede de um banheiro, de um cômodo. Manda pra gente aqui, se inscreva no canal. Eu faço questão de mostrar pra você. Se possível, ainda essa semana eu mostro pra você como começar, né, depois da base pronta, como começar a sua alvenaria. Então aqui eu cortei, olha lá pra você ver. Tirei, eu coloco o tijolo lá no local, vejo como que ele assentou. E aí depois eu tiro mais um pouquinho. Com muito cuidado, né, para não quebrar o tijolo. Mas lembra daquele risco que a gente fez no chão? Tem um risco no chão ali, que é o primeiro tijolo que eu medi. Eu medi 1 por 1. Se você quebrar o tijolo, não tem problema. O importante é que você tem que obedecer aquela risca que você fez no chão. O tijolo tem que dar naquela risca ali, 1 por 1. Todos eles. Por quê? Porque assim você sabe que vai terminar com o tijolo inteiro, sem precisar quebrar, sem ficar aqueles buracão, aquelas aberturas feias no meio da parede. Você precisa obedecer esse risco. Se ele quebrar ali, ó, o meu não quebrou. Se ele quebrar aquela ponta ali, não precisa, não tem problema. Quase não dá pra ver, mas tem um risco ali, ó. Perto da minha mão, no chão lá, tem um risco, ó. O tijolo obedeceu o risco certinho lá, ó. Agora vem o nível. A primeira massa no chão, você precisa pôr um pouquinho mais de massa considerável. Não pode pôr pouquinha massa, não. Por quê? Porque você precisa trabalhar o tijolo, descer, subir, sei lá. E o nosso chão aqui estava um pouco irregular. Então você precisa pôr um pouco a mais. A sua massa precisa estar homogênea. Sabe aquela massa com liga? É melhor para trabalhar. Você viu que eu molhei o chão, né? Às vezes eu molho até o tijolo. Você vai ver eu molhando o tijolo. Eu gosto de molhar o tijolo. Por quê? Porque a massa segura melhor e dá tempo para você trabalhar. Se você não molhar o tijolo, se você estiver trabalhando no sol quente, você vai ter problema. Então você molha o tijolo para a massa não secar rápido. Presta atenção nos detalhes. Eu diria para você assistir esse vídeo mais vezes, porque aí você pega melhor os detalhes. Você pode estar também ligando o vídeo e fazendo a parede ao mesmo tempo. Gente, não tem erro. Daqui a pouco meu filho vai começar a fazer aqui. E aí você vai ver. Porque eu vi que a dificuldade dele, no caso, é a primeira vez que eu ensino ele. É a primeira vez que ele pega numa colher para sentar um tijolo. E eu pensei, a dificuldade que ele tem é a dificuldade que você aí do outro lado teria. Então eu ensinando para ele, mostrando para ele, é como se eu estivesse ensinando para você. Porque fica fácil, eu sou profissional, eu ponho a massa lá, eu bato no tijolo, eu ponho o prumo, eu falo, é assim que se faz e tal. Mas você não está aqui para falar o que você realmente tem dificuldade, o que você precisa aprender. E ali, quando eu ensino para ele, até a forma que ele pega a colher, ele deixa a massa cair no tijolo, isso tudo me ajudou a observar quais são as dificuldades que um aprendiz tem. Então por isso que eu coloquei ele para fazer, ensinando para ele. E aí estarei ensinando para você que quer aprender a fazer a sua paredinha aí, que quer, de certa forma,
construir na sua casa. Olha, eu molho o chão. Eu molho o chão ali. Tem que molhar. Esse chão aí não pode deixar de molhar. Para a massa pegar bem ali, ela precisa ser molhada. Aqui agora é a hora que meu filho vai pegar na colher e vai começar a sentar o tijolo. Gente, ele nunca fez isso. É a primeira vez. Assim como é a primeira de muitas pessoas. E ainda que não seja a primeira. De repente, ali eu ensino para ele. Põe lá, faz favor. Ali eu ensino para ele, ali, Sempre cuidado com a linha. como ele pegar a massa. No chão. É importante você pegar o mesmo tanto que você pegar uma vez, pegar em todas as vezes. Ponte caixote. Porque se você pegar mais, pegar menos, vai faltar debaixo do tijolo. Então é importante você colocar a massa da mesma forma. Mesmo tanto que você pegar uma vez, pega outra vez. Sabe? Para poder ficar bem uniforme ali, da mesma altura a massa. Você não pode pegar um pouquinho ali, depois pegar um pouco a mais na outra. Pega do mesmo tanto, vai te ajudar muito. Ali ele coloca, eu falei para ele dar uma espalhada na massa. Tá bom. E eu ensino para ele colocar a massa da mesma altura lá. Eu aponto da mesma altura do fundo do tijolo ali. Onde o tijolo parou, que é o fundo dele que vai na massa, a massa precisa estar praticamente da mesma altura ali, ó. Isso. Isso vai te ajudar a não ficar batendo no tijolo, não ficar descendo o tijolo demais. Tem que bater aí para baixar. Põe a massa na... Então eu ensino para ele na face do tijolo, igual eu te mostrei. a descer a massa. Ali ele pega, você pode ver a dificuldade que ele tem. Encosta ela. Ele pega, ele tá Encosta tentando lá. escorar como eu ensinei, mas eu ensinei em cima do caixote. Se quiser usar... Você apoia ele em cima do caixote ali. Eu confesso que pela primeira vez dele, ele foi até bem. Ele foi bem na confecção. E ele nunca... Tá bom. Acredito que ele nunca viu assentando uma parede, eu nunca... Porque eu sempre trabalho fora. E o que eu faço em casa, às vezes não é parede, é acabamento, e ele tá sempre estudando. E pode encostar ele, viu? Se você levar desse jeito aqui, acho que ele não foi vai até dar bem. nossa medida Colocou que nós ali. quer, não. Ensinei Isso, para ele tá que tem bom. que ajustar, porque a parede, o tijolo precisa obedecer para. aquela marca nossa, Você né? vê que aqui ele já, No já chão. passou do outro. Tem que tá vendo? encostar, porque a sua Não precisa medida, bater quando mais, você não. mediu no chão riscando, Você vai você conferir o que encostou um agora? no outro, ou A quase linha. que encostou. Então você não pode abrir demais, senão vai ter que quebrar no final. Como é que tá? Tá mais torto pra cá, né? Tem uma folga. Ali eu ensino que a linha Aí você ajeita ele. A linha precisa passar uma folha de papel. Ela não pode ficar encostar no viva lá. tijolo e nem pode ficar Folha longe. de papel. Ela precisa passar uma É isso folha aí. de papel. Aqui tem que ficar reto. Se você esticar a linha É porque tá caindo pra bem, lá. melhor ainda. A Isso, linha fica trabalha lá. melhor. Você Parte consegue pra ver próxima. melhor ainda. Ela precisa Pôr passar mais uma folha de massa. papel. Não pode Sempre encostar quando no você for tijolo e conferir a também não linha, pode aí você ficar não muito pode pisar na afastada. linha. É uma folha de papel. Ela Não pode precisa... pôr problema, não. Quando você tocar na linha, que pôr o a tijolo gente muito toca perto, na linha aí para saber atrapalhou. como é que tá, ela Semana que Ela vem fica eu como eu chamo de corda de violão. Ela bate ali e Não baixa a massa ela demais, balança não. sem Ela tem nenhuma que passar do interrupção. tijolo Corda um de pouco. violão que eu chamo. A massa tem que passar do tijolo. Veja um que ali ele pouco colocou a massa e eu tô Ela tem que ficar explicando mais pra ele de alta novo. para você pôr o tijolo e baixar. Se a o massa tijolo estiver um mais pouco baixa que o tijolo, no fundo ali, ó, Tá muito torto. você levanta ela. Se não ela foi estiver mais pra cá. passando do tijolo, já entrando pro gomo do tijolo ali, você abaixa a massa. Abaixa a massa que vai ser melhor. Porque senão você vai ter problema com o tijolo. Você vai ter problema Põe a massa na mais hora pra de cá, assentar você o tá pondo tijolo. muito lá na ponta. Isso. Aí, ó. Aí ele abaixou, tirou. Certo. Agora põe um tijolo lá. Aí ele pega o tijolo. Tá vendo? Isso. Na parte de cima agora. Aí é questão de prática. Para quem tá aprendendo, tá fazendo, você precisa praticar. Sem contar que é prazeroso demais, é muito prazeroso você saber que você tá fazendo Tá bom. a parede da sua própria casa, do seu próprio banheiro, a parede da sua varanda. É muito prazeroso. Ali eu ensinei para ele, ó, ele coloca pra você ver como é que o Esse tijolo aqui ficou bom. perfeito. Ó. Assim, bom pra você mexer. Certinho. Tem que o tijolo descer. ficou O perfeito. que você vai fazer? Colocou Com a a massa mão, da forma correta lá, primeiro com a mão. uniforme.
no fundo ali, nele, pareada até com o fundo do encostar aqui, tijolo, ali eu ensino para ele Aí, que às ó. vezes não precisa Ó, desceu até bater. demais, tá bom. É só você balançar com a mão. Agora do Mas lado, o tijolo como é que tá já do tá lado? certo. O tijolo já tá correto. Como ele balançou, Vai ela ter que acolher ele se quiser, encostou mas na tem que linha. cuidar pra não cortar a linha. Aí você volta, Isso. bate ali para ele voltar. Aí Não a tá linha bom, fica não. livre. Não pode ficar livre demais e também não pode encostar. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Observa no Entrou massa detalhe. de trás. Olha lá, Nós massa, deixamos um ó. espaçozinho ali Entrou massa aqui, ó. entre o tijolo Aí tá e a parede atrapalhando que já você. existe ali. Trabalhar. piso, né? Excesso de massa. Não, mas O nosso piso aqui, ele Passou, tá aí. Se a certo, linha tá na balançou linha. Mas aqui, se o piso estiver, se você for se ela fazer balançou algo sem perto de uma interrupção, parede, que a nem parede uma- estiver uma torta, corda de você precisa violão, deixar uma abertura melhor. é porque Senão tá o tijolo vai passando. bater na parede aqui e vai te atrapalhar. Ó, não entra com a colher demais, Eu aí, não. deixei Você pega pertinho colher porque a lá- parede massa lá tá debaixo certa. do fundo do O piso tijolo. tá certo. Então ensinei pra ele tirar o excesso de massa que encosta tá ali aí. no chão. Só que tem que tirar com cuidado. É bom tirar depois, quando você terminar a parede. Parte Terminar pra a primeira carreira, a primeira fiada aqui. Você tirar a massa que você tirar agora, Se a corda balançou, que nem uma, Você uma pode corda de violão, sem interrupção, interromper aí na é na porque tá bom. estabilidade do Todos tijolo. têm que Ele ficar pode- do mesmo jeito. Ele pode pender para um lado ali. Ali ele torna a colocar a massa de novo. Muito fácil, muito fácil. O vídeo ficou muito grande, mas é importante para você que realmente quer aprender, para você que realmente precisa ou quer fazer a paredinha da sua casa, né? Você de repente contrata um pedreiro aí e aí você quer também contribuir, você quer diminuir os seus gastos, você faz essa parede com o auxílio dele, né? Eu acho que não existe pedreiro no mundo, né? Tá Que pondo muito massa aí, ó. você fala assim, eu quero Ixi, tá aprender, pondo muito. e Olha lá o onde é que o serviço é tijolo tá seu, você é parando. dono do Você subiu com a massa demais. Na hora que você estabelecimento, pôr o o cara não tijolo vai aí, te ajudar, né? Não, você faz assim. pra você descer ele vai ser né? difícil. O que você A tem não que ser fazer? que ele estiver mexendo com Descer a outro massa. tipo de trabalho na sua casa. Mas se Ou for com menos massa. alvenaria, tá ali pertinho mesmo. Eu acho que é um prazer enorme da pessoa poder ensinar, transmitir um pouco do que a gente sabe, do conhecimento. Isso é um prazer enorme. Sempre por igual, né? Então, Aqui tá alto. ali ele já aprendeu, ele baixa a massa. Tem alguns pontozinhos que eu vejo que ele não vê, mas é normal. Aí vai ficar mais alto. Aí eu vai ser mostro descer. pra ele, sabe? Mas ele já abaixa a massa. Desde do segundo em diante ali, ele já começou a baixar a massa e colocar. Veja que ele tem dificuldade de escorar o tijolo no caixote, da forma que eu ensinei, mas isso é normal. Com o tempo você pega. É bom você escorar ali, porque ali você pega menos peso. O que eu ensinei pra ele? Quando eu levo o tijolo lá, eu levo a colher junto, que eu já tenho costume, mas eu ensinei o seguinte: deixa a colher ali em cima do tijolo. É isso mesmo. Depois você pega. Pra você ter Coloca um pouco maior de água apoio mais. com as duas mãos. Pra ter as mãos livres pra. Tá vendo? Ele colocou o tijolo, deixou o tijolo lá. Eu levo a colher junto, que aí ela já tá na minha mão mesmo. Isso. Deu Por isso que eu falo que quando você Aqui, tá o com uma que você tem pessoa que que fazer? tá aprendendo, você consegue que perceber aproximar. as dificuldades que ele tem. Olha lá. Ele mais da linha. Esse aí ficou Aproxima ele da linha. Isso. perfeito. Ele Como só que com ele a tem que mão ficar aqui? chegou o tijolo Uma pra perto corda da de linha. violão. Esse aí foi o Balançar mais sem perfeito nada que ele interromper. colocou. Ficou perfeito. Foi como se fosse um profissional já sentando ali, ó. A gente fica ali enrolando, que é pra Do jeito que ficar, mostrar o tem que vídeo. ficar todos. Ele só encosta lá no primeiro. mostrar a linha No restante ele não e eu pode encostar, explicando, não. mas Tem que esse aí ficar passando ficou uma folha de perfeito, não papel precisou nem aqui, ó. bater. Ficou bom, esse aí ficou bom. Depois a gente tira o excesso de massa. Agora não, que se você tirar a massa ali, o tijolo pode tombar do lado. Depois Eu tira o falo excesso. pra ele que todos têm que ficar Mas, igual. que é a primeira fiada. Na segunda fiada, Sabe? todos têm que tirar o ficar excesso igual. de massa na hora. Você não pode, na hora que você estiver colocando o tijolo ali, igual ele tá com o pé ali, ó, ele não esbarra na linha não pode. Você pode esbarrar antes, mas na hora que você colocar o tijolo, que você tá conferindo o tijolo, você não pode esbarrar. Ali eu tô mostrando que é mais fácil e um pouco mais rápido se você colocar Jogar molhado. a massa por igual. O mesmo tanto que você pegar na colher, observe bem, Por que mesmo eu tô tanto pondo que aqui? você Porque pegar o na lado de colher, cá tá mais alto. você pega em todas. Então eu ponho uma quantia. Ali eu tô vendo o fundo do tijolo como é que tá. Olha lá. O fundo é ali, ó, lá Aqui perto eu do já tô tijolo vendo. embaixo, onde ele encosta na massa. Que tá mais Eu ou pego menos à aquele altura do fundo tijolo. e venho abaixando com a colher um pouquinho que Então eu não falta. vou passar disso não. E aí quando eu Agora eu colocar vou o pro lado de tijolo, cá. ele não vai precisar Tira a descer muito. Ó, Eu prefiro que ele precise descer um pouco.
Do lado de cá eu coloco menos, por quê? Porque tem um degrauzinho de um concreto ali, mas você vê que ele não tá atrapalhando a gente. Certinho, dificuldade, Até agora não, ninguém não, você observou pega. isso. Aí vem com a ponta da Por quê? colher. Porque a gente subiu o primeiro tijolo lá. Quando o seu, eu já disse isso, quando o seu nível, o seu piso tiver com ondulação, tiver errado, tiver torto, tiver fora Ali de eu tô vendo nível, que a massa tá mais ou menos tiver já na altura altos e baixos, né? do tijolo. Então não vou Você ter tem que trabalhar com a dificuldade. massa um pouco mais grossa, Ó, um pouco mais alta. Escora o Por tijolo quê? aqui, ó. Porque você vai controlando. Aqui eu ensino, ó, No a apoiar o caixote, ó. tijolo em cima do caixote, ó. O tijolo fica parado ali, ó. Eu não seguro pego o peso. Quem segura o peso é o caixote. O peso que eu pego é quando eu tenho que tirar o tijolo dali, mas enquanto ele Uma estiver massa. ali, ele tá em Ó. cima do caixote. Um pouquinho, ó. Ó, Aí eu ensino que você tem que outro pouquinho, outro pouquinho. manter ele ali numa certa posição, né? Levanta ele, não pode levantar demais e nem deitar muito. Se errar não tem problema. Aí eu Como a pego massa tá aqui bem e a homogênea, outra né, mão com aqui. aquela Então liga deixa a boa. colher lá e vem aqui, ó, com a Você mão. pôs ali, ela não cai. Eu pego Ó. a colher, coloco lá em cima do tijolo para ensinar, né, para mostrar para ele. Já encosta. Mas encosta eu o tijolo. naturalmente eu não faço isso. Cada nossa marca, olha a marca lá, ó. Já tá até passando Olha lá. já, ó. Tem uma marca aqui, ó. Que é que Eu nós mostro ele a medimos o risca tijolo no inteiro. chão, que o tijolo tá seguindo, abrindo tá já. obedecendo, mesmo se a gente sem ver. Não for passar. A única coisa que eu faço Tiro é essa- bater para ele encostar Como é que no já outro deu lá, certinho, só. quase, tá vendo? Uma batidinha só. Ó. Certinho. Tá vendo? Tá certinho. Agora na linha, não tá certo. O que eu vou fazer? E aí eu bato do Ó. lado para ele encostar um pouco na linha ali, ó. forçando Não com a vai mão. encostar. Passa uma Com o folha de tijolo, papel. com a colher, ó. Ó. Bem devagar eu bati ali, não precisou bater muito. Corda de violão. E- Ela tem que balançar sem Ali interrupção. passou. Por quê? É o tanto de Consegue massa fazer? que você coloca embaixo. E como que eu sei qual o tanto de massa? Você segue o fundo do tijolo. Quando o fundo do tijolo estiver mostrando ali, você coloca a massa na altura do fundo do tijolo. Coloca a massa na mesma altura ali que vai dar bom. Ali ele coloca a massa ali, ó. Ali eu passei para ele, ele vai colocando a massa ali. No fundo, na face do tijolo. Vamos ver agora se ele... Viu que ele escorou melhor o tijolo agora. Aí ele vai, coloca. Olha lá. Aí como é que ficou. Ficou certinho, tá vendo? Ficou certinho. Ali eu tô mostrando pra ele que ficou certinho. E que se já tiver certo, não precisa nem bater, nem apertar, não. Ali a linha ficou um pouquinho ali, mas é muito fácil chegar a ela. Ali, ficou certa. A gente tá só explicando e conversando, só que ficou perfeito. O tijolo ficou perfeito ali. Ali a gente tá quase acabando a primeira enfiada, tá vendo? Olha lá o fundo da massa. O fundo da massa ali, você precisa seguir esse fundo aí, ó. É esse fundo de tijolo aí que mostra pra você qual a altura. Quando ele coloca, você vê que a massa passa. E você vem e abaixa com a colher. Gente, por favor, deixa o seu like. Nos ajude aí. E muito obrigado a todos vocês. Aqui a gente terminou e ficou no último tijolo. Se a sua marcação ou se a nossa marcação aqui ficou correta, no chão ali para seguir um por um. Como no primeiro a gente riscou o chão para saber onde é que ia dar um pedaço, qual o pedaço que ia dar no começo, entendeu? Aí não tem erro. No final, ou seja, no meio da parede onde você parou, vai dar um inteiro. Como está dando ali, ele colocou certinho a massa no fundo, como eu já mostrei. E aí quando ele coloca o tijolo, ela fica certinha. É bom sempre bater o tijolo ali nas laterais do tijolo, a bater a colher, para ver se o tijolo ficou certo um com o outro. Ele precisa estar certo ali na lateral um do outro. Então, como você faz isso? É batendo a colher ali, colocando a colher para ver se... Ou a régua, se você tiver uma régua, você coloca a régua embaixo ali, só para medir mesmo, só a parede fica perfeita. Agora, eu estou ensinando ele como quebrar o tijolo, que você precisa aprender. E é preciso observar que tem alguns tijolos que vem rachado, com a rachadurazinha nas laterais, como aquele ali. Né? A gente vai mostrar melhor ali, tá vendo?
tem uma rachadura ali, ó. E essa rachadura vem em alguns tijolos. Se você vê tijolo assim, talvez se vier na sua região assim, e vier no meio do seu tijolo que você comprar, use eles para quebrar. É muito mais fácil. Em algumas ocasiões a gente nem bate aqui, nem quebra ele no meio assim para quebrar não. Se ele tiver rachado é só bater naquela lateral ali do lado que ele vai quebrar. Mas ali eu estou ensinando porque é preciso fazer isso. Ali você bate a colher no gomo. Ali eu ensinei ele como é que se faz batendo o tijolo, batendo a colher de lado para quebrar aquelas. Bate ela pro lado, tá vendo? Tanto faz de um lado pro outro, você bate ela sempre indo pro lado. Se quiser, você pode apoiar ele em cima do outro lá, em cima de alguma coisa para não se sujar tanto. Ali ele vai bater só mais um pouquinho. Do jeito que tá ali já quebra. Mas ele vai bater mais um pouquinho. Lá. Ali a colher já afundou quase a metade, então já tá bom. Agora é só apoiar em cima de alguma coisa. Ali ele tentou com a mão, né? Porque ele não sabia. Aí depois eu disse pra ele não que apoiasse ali e batesse com a colher. Que a gente bate é com a colher. Você apoia ele, coloca ele do lado ali. E é só bater com a colher no meio. Bate forte. Olha lá, bateu, quebrou. Tijolo vem assim às vezes. Alguns vêm assim rachado, tá vendo? Esses são muito fáceis de quebrar. Você só vai quebrar um pouquinho na lateral ali, como ele fez ali. Depois quando você bater ele apoiado em cima de alguma coisa, com a colher toda em cima do tijolo, não é com a ponta, ele quebra na hora, é muito fácil. Aí a gente não esquece, tem que molhar a parede. Tem que molhar a parede. Ali eu não coloquei ele ainda pra cima pra dentro da parede como amarração não, que a gente tem que quebrar a parede ali ou chumbar ferro, né? Dependendo de se você tiver ferramenta para chumbar os ferros, tiver a cica, aí você pode chumbar os ferros ali, precisa quebrar a parede, mas se você não tiver, precisa abrir um buraco na parede ali onde ela está sendo amarrada e assentar o tijolo. Eu não faço isso porque agora o primeiro já foi ali, está encostado no concreto e ela está baixa, está abaixo do piso. Então vou fazer isso só na terceira. Na terceira carreira ali eu já coloco ela dentro da parede. E nessa segunda aí eu não fiz não. Mas depois a gente vai abrir um buraco ali um pouco, um buraco pequeno de umas, onde entra o tijolo, né? É onde a face dele entra para dentro toda, mas ele vai entrar só 5 centímetros, mas ele todo, sem quebrar, precisa entrar lá 5 centímetros para dentro da parede, 5, 6 centímetros já é o suficiente. Com massa e tudo, né? Aí a gente tá colocando, isso aí depois, na terceira carreira. Aí a gente tá colocando a massa. Eu falei com ele que do mesmo tanto você colocar de um lado, você coloca de outro. Ali tem muita massa, como ele não tem costume, mas tá correto. É porque eu também não falei tudo pra ele. Aí depois eu disse que é bom colocar menos massa, porque senão gasta demais. Da mesma forma que você colocar de um lado, você coloca do outro, o mesmo tanto de massa. Isso é muito importante. Se você colocar menos de um lado e mais do outro, o tijolo vai ficar caído, vai dar mais trabalho para você acertar ele. E sendo que todo primeiro tijolo, como a linha vai pegar nele e vai seguir o restante vai seguir o primeiro você precisa prumar, que é o nível, você precisa nivelar. Então nós vamos colocar ali o pedaço, depois vamos colocar um inteiro, que é para o maior apoiar o menor, escorar ali para a linha não puxar os dois. A gente coloca o pedaço.
Após ter colocado o tijolo ali, a gente então coloca o nível. Todo o primeiro tijolo, a bolinha tem que estar no meio, tá vendo? A bolha d'água precisa estar no meio. Se estiver no meio é porque tá certo. Eu mexi com a mão para você ver que ela tá perfeitamente fazendo a leitura. A bolinha no meio, a bolha no meio, o tijolo tá correto. Você vira ele. A bolinha não estava no meio, olha lá, ela está no canto. Se ela tiver do lado de pra, se ela tiver para cá, então para onde ela tiver subindo, o tijolo precisa descer. Aí bateu nessa ponta daqui, ó, onde a bolinha tá, para onde a bolha tá subindo, você precisa descer o tijolo. Bater ou com a mão mesmo. Ali ela continua correto, não saiu do nível. E a gente então nivelou. A bolinha precisa estar no meio. Pro lado que ela for, que ela subir, o canto que ela tiver no nível, é aonde o tijolo precisa descer. Aquele mesmo lado onde a bolha foi, correu, parou, é aonde você precisa descer. Bater ou com a mão mesmo descer o tijolo. É importante você olhar ali na lateral, onde eu mostro agora. E com a colher você... Agora, como a gente está na segunda fiada, a massa não pode ficar ali. Sempre limpa o tijolo. E olha, com a colher você escora ali, se tiver passando, você bate. Se tiver faltando, você bate do outro lado para o tijolo voltar com muito cuidado. Isso tudo precisa ser feito antes de você descer o tijolo, porque depois que você descer o tijolo e bater nele, descer para ele apoiar embaixo ali, apoiar na massa, é difícil você voltar aí para o lugar. Você precisa fazer isso antes mesmo de bater o tijolo, de apoiar ele na massa, de assentar.